Olá, pessoal, no Colégio da Polícia Militar, professor Gabriel aqui, né? Hoje, na disciplina de Química, vamos estar trabalhando ligações químicas, tá? Beleza? Vamos dar sequência, então, no nosso conteúdo, no nosso ensino-aprendizagem, tá? Irei disponibilizar para vocês esse vídeo para posteriormente a gente estar, então, fazendo aí uma aula ao vivo, para que podemos sanar aí qualquer dúvida semelhante ao nosso conteúdo que a gente vai estar vendo agora sobre ligações químicas. Tá bom? Olha só. Vimos dando sequência, né, em tabela periódica e distribuição de Lewis Paulis. É uma sequência, então, do nosso conteúdo, ligações químicas, e a gente vai estar vendo agora sobre isso. Então, observe, né, as substâncias presentes no nosso cotidiano. Então, vou mostrar para vocês algumas substâncias que vimos quase todos os dias, né, essas substâncias no nosso cotidiano, certo? Uma delas é o quê? É a água, H2O, né? O outro é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Depois o nitrogênio, certo? E, por último, o ozônio. Tá bom? Beleza? Então, esses aí são substâncias que estão presentes sempre no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. A água, estamos sempre presentes com ela. O sal de cozinha, não tanto o nitrogênio nem o ozônio está sempre presente, mas ele está sempre presente no nosso meio, que a gente não tem contato com ele, né? Que é o nitrogênio e o ozônio, que está aí solto na atmosfera, né? Agora, o cloreto aí de sódio e o sal de cozinha, temos contato com ele constantemente, tá bom? Ok? Então, observe aqui, então. Então, olha só. Reflita, porque nas substâncias os átomos estão unidos uns aos outros, certo? Ou seja, você refletiu aqui, então, que nas substâncias os átomos estão unidos uns aos outros? Na água, há um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. No cloreto de sódio, há apenas um átomo de cada elemento. No ozônio, existe 3 átomos do oxigênio. E no nitrogênio, temos 2 átomos de nitrogênio, certo? Então, isso aí é só para a gente refletir, tá bom? Beleza? Então, observe aqui, observou? Então, vamos dar sequência. Olha só, os gases nobres e a estabilidade. Os átomos dos gases nobres são encontrados isolados na natureza, isto é, se deve à sua configuração eletrônica. Então, observe, então a gente tem o hélio, né? A gente tem vários elementos químicos em que faz parte, então, do grupo dos gases nobres, em que eles estão isolados na natureza. Isso deve, então, à sua distribuição eletrônica. Então, observe, então, que, com exceção do hélio, todos têm na camada de valência 8 elétrons. Então, com exceção, então, do hélio, todos têm na sua camada de valência 8 elétrons. Então, 6 mais 2, 8, 6 mais 2. Então, observe aqui em amarelo, todos têm na sua camada de valência, né, 8 elétrons. Bacana, então, só com exceção do hélio, então, que a gente não tem, né? Sempre a gente tem aí as nossas exceções na física, na química, na matemática. Então, com exceção do hélio, a gente tem aí que todos têm na camada de valência 8 elétrons. Bacana? Beleza. Então, olha só. Os átomos ou os íons com essa configuração eletrônica são estáveis, né? Então, olha, veja bem. Todos esses aqui, com exceção do hélio, eles estão estáveis, ou seja, ele faz parte, então, da teoria do octeto, ou seja, tem 8 elétrons ali na sua camada de valência, né? Tem, então, 8 elétrons na sua camada de valências. Os átomos não estáveis se unem aos outros átomos a fim de adquirir essa configuração eletrônica estável, certo? Então, essa teoria chamou a teoria, então, do octeto.
Bacana? Beleza? Então, essa aí chama a teoria do octeto. Beleza, então. Então, essas uniões aos átomos devem-se, então, que ganhar ou perder elétron para que de sua camada de valência. Por que ele vai ganhar ou perder? Vamos ver, então, agora, quando se deve ganhar, quando se deve, então, perder, né? A gente tem uma teoriazinha aí que se o átomo, então, tiver um determinado tipo de, determinada quantidade de elétrons, ele vai doar, e outro, quando tenha determinado tipo de quantidade de elétrons, ele, então, vai ganhar. A gente chama-se, então, aí de ganhar ou perder, né? Vai doar ou vai receber. Tanto faz, né? Então, observe que o Na, ele, então, possui, então, aí um elétron, certo? E o Cl possui o quê? 7 elétrons. Então, o que vai acontecer com o Na com o Cl? Ele vai, então, doar esse elétron para o Cl, né? Então, o sódio perdeu o elétron, né? Já o cloro ganhou o quê? Elétrons, certo? Por quê? Porque na teoria do octeto, aqui precisamos ter, então, 8 elétrons aí para que ele possa ser considerado estável. Tá bacana? Beleza? Então, eles compartilham elétrons de sua camada, né? Igual vai acontecer, então, com o hidrogênio aí, né? Os átomos de hidrogênio compartilham elétrons. Beleza? Ok? Tá tranquilo? Então, até por aqui está beleza. Os átomos, então, com menos de 4 elétrons, é o que eu falei para vocês agorinha. Então, os átomos com menos de 4 elétrons na camada deve perder estes elétrons, formando um cátion estável, certo? Já aqui eu trouxe um exemplo, né? Agora já vamos falar quando eu tenho acima de 4 elétrons, né? Então, olha só. Então, a gente tem um Na aí, 11 elétrons. Fizemos a distribuição eletrônica dele, certo? Essa aqui é a sua distribuição eletrônica. 2, 4, 10, 11, né? Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder um elétron, né? Ele vai perder um elétron, certo? Para que, então, possa ajudar o companheiro ali a ficar estável quando se faça a união deles, certo? Já aí o outro, eu tenho aí uma distribuição eletrônica, certo? De 13 elétrons. Eu fiz a distribuição eletrônica dele, ele teve 3 só elétrons na sua camada aí, então, de valência, certo? Então, ele deve perder 3 elétrons. Bacana? Já os que são mais de 4, ou seja, maior que 4 elétrons na camada de valência, eles devem ganhar elétrons, né? Então, deve completar o octeto, formando um ânion, certo? Então, professor, me repete aí, recapitula aí novamente. Cátions, então, são aqueles que representam com menos de 4 elétrons, e ânions são aqueles que representam, na sua camada de valência, 4 elétrons ou mais, certo? Na sua camada de valência. Então, aí a gente tem aí o enxofre aí, certo? 16 elétrons. Então, a gente tem aqui na camada de valência dele, a gente vai ter 4 mais 2 ali, 6, né? Então, ele vai ganhar 2 elétrons, certo? Então, ele vai ganhar, então, 2 elétrons, para que, então, possa ficar na teoria do octeto, para que ele possa completar o octeto ali, então, de 8 elétrons na sua camada de valência, né? Já aí o cloro tem 17, né? Fazendo a distribuição eletrônica. Eu tenho ali no finalzinho dele, na minha camada de valência, 7 elétrons. Então, ele deve ganhar 1 elétron para que possa, então, ficar com a teoria do octeto. Beleza? Vamos agora fazer, acho que se eu não estiver enganado, são 3 exemplos simples, tá bom? 3 exemplos simples, para que, então, a gente possa encerrar esse primeiro ciclo aqui de ligações químicas, tá? A gente vai fazer várias etapas, tá bom? Então, para que a gente possa, então, encerrar a primeira parte de ligações químicas. Beleza? Ok? Sempre façam essas anotações, tá? Essas teorias que passou para vocês aí, tá bom? Pausa o vídeo, faça as anotações no seu caderno. Tenha um caderno de vocês de química sempre em dia. Por quê? Porque vocês vão precisar, né? Posteriormente, sempre tá vendo aí, então,
as teorias para que a gente possa fazer os exercícios e posteriormente, então, fazer as nossas provinhas no final do terceiro ciclo nosso agora que que iniciamos em agosto. Bacana? Beleza? Então, temos aí que para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve. Então, olha só. Eu tenho aí um elemento químico de número atômico 16. Primeira coisa que eu preciso é o quê? Fazer a distribuição eletrônica dele. Fiz a distribuição eletrônica dele. A distribuição eletrônica dele, então, vai ser essa, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Professor, então, na minha camada de valência, eu vou ter quantos elétrons aqui? Observe, eu tenho 4 mais 2 aqui, então, né, na minha camada de valência, eu vou ter 6 elétrons, certo? Então, para que eu possa ficar com a minha teoria de octeto, maior que 4 vai ganhar, menor que 4 vai perder, então, certo? Então, já podemos eliminar todas as alternativas que falam perder. Por quê? Porque aqui tem na minha camada de valência 4 elétrons ou mais, né? Então, eu tenho aqui na minha camada de valência 4 elétrons ou mais, tá bom? Então, letra A, letra C e letra E já eliminamos. Por quê? Porque ele vai receber elétrons. Quantos elétrons ele vai receber para que possa ficar, então, na minha teoria do octeto? Ele vai receber, então, 6 mais 2, desculpa, 4 mais 2, 6. Então, ele vai receber, então, 2 elétrons, certo? Então, ele deve ganhar 2 elétrons. Logo, seria a alternativa letra D, receber 2 elétrons. Bacana? Beleza? Então, dando sequência. Na número 2, me falou que um elemento de configuração, então ele já me deu a configuração, não precisamos fazer a configuração. Possui forte tendência para. Então, observe, na minha configuração, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, eu tenho que na minha camada de valência, eu tenho 3s2 e 3p5. Então, na minha camada de valência, eu tenho 7. Para que então eu possa formar a minha teoria do octeto, eu devo ganhar, então, um elétron aí, para que eu possa, então, completar a minha teoria do octeto, letra E. Beleza? Ok? Tranquilo? Bem simples, professor. Bem simples, bem simples, tá bom? Esse conteúdo ele é bem tranquilo, né? De início aqui agora vocês vão observar que é bem tranquilo, para que vocês então possam então entender o que seria a teoria do octeto, que é a parte de ligações químicas que a gente vai estar vendo. Bacana? Beleza? Então, olha só. Uma outra questãozinha aqui. Me falou que em relação ao cálcio, que tem um número atômico 20, elemento presente nas substâncias carbonato, né, de cálcio e sulfeto de cálcio, é correto afirmar que, então olha só, eu tenho aqui a minha configuração eletrônica, tá bom? Eu tenho uma configuração eletrônica, então, desse elemento, desse número atômico 20, né? Então, se vocês observar, eu vou ter que na minha camada de valência, possui só 2, certo? Não possui só 2. Beleza. Então, se ele possui só 2, vamos lá ver. Se encontra, então, esse elemento, ele vai se encontrar no quarto período da tabela periódica, tá? Devido à sua distribuição eletrônica, é só você olhar o número atômico, vai lá na tabela periódica e encontra, então, onde tem um número atômico igual a 20, que você, então, vai encontrar que período ele pertence, certo? Possui 2, então, elementos, 2 elétrons, né, na camada mais externa, né, na sua camada de valência. Ele possui 2 elétrons na sua camada mais externa, né? Possui tendência a formar cátions, né? Por que formar cátions? Ele, então, possui a tendência de doar e não de receber, certo? Então, ele possui a tendência, então, de doar elétrons, devido à teoria, né, que eu tenho aqui. Menor que 4 a gente vai doar e maior que 4 a gente vai o quê? Vai receber, certo? Então, pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Então, qual a alternativa que enquadraria nesse
todas as opções que analisamos sobre o número atômico 20, né? Então, ele possui a tendência de formar íons de cargas positivas. Por quê? Porque ele possui a tendência de formar íons de cargas positivas. Como ele vai do A, aqui é mais, certo? Eu tenho que o elemento dele vai ser mais. Então, como ele vai atender a formar, então, ele vai formar íons de cargas positivas. Beleza? Ok? A gente vai estar vendo mais sobre íons e cátions posteriormente na nossa segunda aula sobre ligações químicas. Bacana? Beleza? Uma outra questãozinha, então, para que a gente possa encerrar, certo? Para que a gente possa, então, encerrar esse primeiro momento sobre ligações químicas. Então, a gente tem aqui que na ligação química de um átomo X, alcalino, terroso, de 2A, com o elemento Y, pertence à família dos halogênios, de 7A. Deverá formar um cátion, deverá haver a formação de cátion e ânions, respectivamente. Então, vamos lá. O X, como ele tem 2A, a tendência dele é o quê? A tendência dele é o quê? Então, olha só. O 2A, a tendência dele é perder 2 elétrons. Por quê? Porque é menor que 4. Então, a tendência dele vai ser perder. Como na química o sinal é ao contrário, tá? Quando se fala perder, o sinal que eu devo usar, então, é o de mais, Então, ele vai perder 2 elétrons, então, X mais 2, certo? Como ele vai perder 2 elétrons, então, essa daqui vai ser, então, a minha nomenclatura que ele vai ganhar. Ele vai ser X mais 2, ele deve perder 2 elétrons. E quando eu falo, então, da família dos halogênios, de 7A, eu tenho, então, que o 7A, pertencente a um elemento Y, então eu tenho que o 7A, ele vai o quê? Ele vai ganhar um elétron. Ele vai ganhar um elétron, então ele vai ser Y mais, Y menos, desculpa. Então, ele vai ganhar um elétron, igual eu falei aqui posteriormente. Quando eu estou perdendo elétron, representado por menos, quando eu estou ganhando um elétron, representado quando eu estou perdendo, representado por mais, quando eu estou ganhando, representado por menos. Ok? Beleza? É o contrário, tá? Então, como eu perdi 2 elétrons aqui, então 2 mais 2. Como eu perdi aqui, como eu ganhei, desculpa, mais um elétron aqui, então, menos. Eu não preciso colocar menos 1, que fica redundante, só menos, tá? Logo, seria a alternativa letra C, X mais 2 e Y menos. Pessoal, por enquanto, então, nesse primeiro momento, a gente vai estar vendo isso, tá? Sobre ligações químicas, e posteriormente a gente já vai entrar na parte de ligação iônica ou eletrovalente. Beleza? Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição no grupo do WhatsApp, tá? E até mesmo na plataforma. Um abraço, até mais a todos.